Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado... Hey! Você conhece o Mario? Here we go! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ninos. Vamos começar nosso primeiro episódio hoje falando sobre um tema que eu tava pensando hoje cedo. Você já parou pra pensar qual foi o primeiro jogo que você jogou na tua vida? Foi no teu videogame? Ou foi no videogame de alguém? Você lembra onde você tava? Se você lembra dessas coisas, comenta aí, cara, que eu gosto muito de saber histórias das outras pessoas, sabe? Sobre esse hobby que eu gosto tanto, que são os videogames. De verdade, o único motivo que eu tenho pra gravar um podcast sozinho como esse é porque eu queria conhecer mais pessoas que curtem o mesmo hobby que eu, que são os videogames, né? E ouvir as histórias dessas pessoas. Então se você caiu aqui de paraquedas, se você tá ouvindo esse episódio, primeiro, muito obrigado, cara, porque realmente eu nunca gravei nada antes, é a primeira vez que eu tô gravando alguma coisa, né? E é muito legal ter você aqui comigo, ouvindo essas histórias que eu vou contar sobre a minha vida com os games, mano. Bom, sem mais delongas, vamos começar nossa história. Bom, essa história ela aconteceu há mais de 30 anos atrás, a história do meu primeiro videogame. A minha família tinha se mudado de uma cidade grande, de Santo André, para uma cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo. E a gente morava num bairro, né, numa vila, como a gente chamava na época, bem pequena também, nessa cidadezinha, e a gente não tinha nem asfalto na rua, sabe? Aquelas vilazinhas assim periféricas de estradinha de terra tal, né? Muitas casas ali eu me lembro, não tinha nem reboco na parede, casa no tijolo mesmo, sabe? E foi um momento muito legal da minha vida, porque ali foi onde eu fiz meus primeiros amigos, né? E naquela época a gente não tinha internet, não tinha smartphone, estamos falando aí de 1993, 1994, né? Eu devia ter os meus 6 anos, 7 anos ali, menos, uns 5 ou 6 anos, né? Então eu comecei a fazer amigos ali porque todo mundo saía na rua para brincar. Então depois da aula, depois da escola, né? Todos os moleques corriam ali pra rua para brincar juntos. E a gente não tinha muita, como eu posso dizer, muito recurso, né? Então a gente brincava com o que tinha. Alguém às vezes levava uma bola, a gente jogava bola, jogava taco também. Às vezes alguém levava algum, como a gente era criança pequena, né? Então tinha essa separação, por exemplo, dos meninos mais novos. Eu tinha os meus amigos ali mais novos e meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, tinha os amigos mais velhos. Mas todo mundo ali brincava meio que na mesma rua, né? E aí, eu brincava de Velotral, andava de Velotral com meu amiguinho lá nas ruas, era bem legal assim. E às vezes, nem tinha uma bola, não tinha um taco, ninguém levava nada, mas a gente sentava na rua e ficava conversando, cara. Era bem legal. Quando a gente não tinha com o que brincar, a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Eu lembro que também teve uma época que o pessoal começou a fazer chipoca, cara. Você sabe o que é uma chipoca? Se você nunca ouviu falar de chipoca, pensa assim, ó. As crianças pegavam um pequeno cano, um caninho de plástico, um caninho de PVC, cortavam um pedacinho dele, amarravam uma bexiga ou um balão, depende de onde você vem, na ponta desse cano, e deixava a outra ponta aberta. E colocava dentro algum grão de feijão, uma pedrinha ou um milho, algo assim, e puxava esse milho com a bexiga, soltava a bexiga e ele atirava o milho, atirava o feijão, enfim, né? Isso era uma chipoca, era uma arminha improvisada que a gente fazia para fazer guerrinha, né? Polícia e ladrão, a gente brincava bastante também. Enfim, foi um momento muito legal da minha infância, assim, sabe? E eu me lembro que, desde criança, eu já gostava muito das atividades um pouco mais introspectivas, talvez um pouco mais intelectuais, no sentido de gostava muito de ler, gostava muito de desenhar, gostava bastante de pintar, né? E mesmo quando eu brincava com alguns meninos na rua, assim, de bolinha de gude ou de peão, essas coisas, eu não tava ali brincando de bolinha de gude, sabe? Eu tava mais interessado em ver aquelas bolinhas de gude e imaginar que eram planetas. E eu gostava de imaginar, colocava elas no chão e imaginava que era uma galáxia.
Talvez o peão fosse uma cápsula do tempo que girasse e voltasse no tempo. Eu tinha uma imaginação muito ativa, sabe? E eu gostava bastante de quando a minha mãe ia trabalhar, às vezes ela me trazia papel sulfite, ou algum papel assim de fax, algum papel que alguém tinha usado de algum lado, e o outro lado eu usava para desenhar, usava para pintar, adorava, né? Tinha meus lapisinhos de cor, giz de ceras e tal, que não duravam muito porque eu estava sempre pintando, sempre desenhando, né? E aí eu me lembro que às vezes meu pai trazia uma história em quadrinho pra gente, ou minha mãe comprava uma história em quadrinho, e eu lia aquilo assim, e eu me transportava pra dentro daquelas histórias, sabe? Então foi um momento muito legal. E aí eu me lembro também que nessa cidadezinha que a gente morava, tinha uma locadora de vídeo. Pra você que é muito novo, talvez não se lembre ou não saiba muito bem o que é uma locadora de vídeo, né? Era um lugar onde você ia pra alugar filmes, cara. Não tinha Netflix, né? Streaming, nada. Então a gente ia nessa locadora que chamava Cine Clube Vídeo, lá na nossa cidade, lá no centro da cidade, e alugava filmes. Mas isso não foi logo que a gente mudou pra essa cidade. Foram alguns anos depois, porque a gente não tinha videocassete ainda, era uma coisa meio cara, né? Mas quando a gente tinha videocassete, a gente ia alugar filmes. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Uma vez por mês a gente ia na locadora, numa sexta-feira alugava filmes para poder devolver na segunda-feira. E eu assistia meu filme várias e várias vezes. Alugava muito desenho, me lembro bastante de assistir vários desenhos, sabe? Antigamente tinha algumas fitas que tinham episódios de desenhos da Turma da Mônica, ou da Disney, né? Alguns episódios de Timão e Pumba, então a gente alugava e eu ficava assistindo várias vezes. Bom, mas aí, conforme o tempo foi passando, eu me lembro que um dia a gente foi na casa de um vizinho nosso, que eram amigos do meu irmão. O meu irmão ele é mais velho do que eu, 5 anos, né? Então eu devia ter uns 7 anos ali, talvez, 6 ou 7 anos, né? E o meu irmão já tinha os seus 13, 14 anos, talvez até um pouquinho mais, uns 15 anos, né? Não me lembro muito bem. Mas quando a gente foi nessa casa desses vizinhos, eles tinham, cara, um Mega Drive lá, um videogame, né? E eu não tenho certeza, mas eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com um videogame, com o Mega Drive. E eu me lembro que eles deviam estar jogando o Streets of Rage. Por que eu acho que eles estavam jogando Streets of Rage? Porque eu tenho uma memória de um beat 'em up e de alguém quebrar uma garrafa assim no chão, pegar uma garrafa e quebrar a garrafa na cabeça de outra pessoa. Então eu acho que era Streets of Rage, cara, que até hoje é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Mas como eu era muito criança, eu estava mais interessado em ver eles jogarem, porque eu não tinha muita destreza e tal. Mas eu lembro que aquilo ali teve um impacto grande em mim. Quando a gente foi embora, eu me lembro de eu voltar conversando com o meu irmão sobre isso. Que tipo de filme era esse que a gente podia participar e tal. E aí meu irmão me explicou um conceito de videogame, né? Isso foi uma coisa assim que eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, eu acredito que naquele mesmo ano, no Natal, a gente ganhou nosso primeiro videogame de aniversário. E eu tentei puxar da memória, tentei perguntar pro meu irmão, perguntei pra minha mãe, mas como é uma memória de mais de 30 anos atrás, eles não lembraram muito bem. E assim, meu irmão, ele não é um gamer, ele não joga, ele nunca foi de videogame, né? Minha mãe também nunca ligou pra isso, então assim, eles não lembram muito desse dia. Mas eu tenho uma memória de que eu fui nas lojas pernambucanas da nossa cidade, que era, se não me engano, a gente tinha lojas pernambucanas e as lojas Vanel, que eram as duas grandes lojas de departamento da nossa cidade. E eu tenho essa memória de estar sentado no banco de trás do carro do meu pai e o meu irmão sentado no banco da frente. E eu com essa caixa desse videogame na mão, assim, no colo, né? Eu me lembro de estar sentado com a caixa do videogame no colo e na caixa estava escrito assim, Turbo Game, que era o nome do videogame. E eu lembro que tinha um avião, um caça, assim, aqueles aviões de guerra na caixa, e eu olhava aquilo assim, como se fosse a coisa mais incrível e mais maravilhosa do mundo. Porque, se parar pra pensar, na verdade era, pra uma criança de 7, 8 anos, sei lá, era uma coisa de outro mundo, né? Eu era bem pequeno, eu devia ter 6 ou 7 anos, e realmente minha memória não é muito boa pra data, sabe? Mas enfim, eu me lembro que a gente chegou em casa, e meu pai e o meu irmão instalaram um videogame na nossa TV, né? E a gente começou a jogar. E esse momento pra mim, ele é muito especial, ele marcou muito na minha memória até hoje,
porque provavelmente foi o único momento em que nós três fizemos alguma coisa juntos, eu, meu pai e meu irmão. O meu pai e meu irmão, eles às vezes iam pescar, às vezes iam pra alguma chácara, alguma coisa assim, mas eu era muito pequeno, então eu ficava com a minha mãe, então a gente nunca teve essa conexão. E logo depois desse primeiro momento, assim, meu irmão abandonou os videogames, ele nunca ligou muito assim. Então fiquei sempre eu jogando sozinho. Meu pai assim, também não estava em casa, trabalhando, então eu chegava da escola e jogava muito sozinho, sabe? Mas esse momento em que a gente jogou os três juntos ali foi muito legal. E eu me lembro que o nosso Turbo Game, olha que legal, né? Turbo Game era um videogame de uma empresa chamada CCE, que acho que nem existe mais. E o Turbo Game, ele era um clone do Nintendinho, cara. Olha que conceito diferente, né? Imagina hoje em dia você quer comprar um PlayStation 5, aí você não tem dinheiro, não tem problema, você pode comprar um clone do PlayStation 5, de outra marca. Já pensou nisso? Que loucura? Impossível hoje em dia, né? Mas naquela época era real. A gente tava saindo, eu acho, eu não sei, 94, plano real, eu acho que a gente devia estar saindo da reserva de mercado, que era uma lei que dizia que a gente tinha que fabricar nossos eletrônicos aqui no Brasil e não importar. Então as taxas de importação eram muito altas para produtos eletrônicos, para incentivar a produção de eletrônicos aqui dentro do nosso mercado. Mas não é tão simples assim, né? A gente não tinha pesquisa, não tinha dinheiro para isso. Então muitas vezes o que os fabricantes faziam? Pegavam produtos de fora, faziam engenharia reversa, né, desmontavam o aparelho para entender como ele funcionava e criavam um clone mais barato com peças nacionais, aqui com componentes nacionais, né? E o Turbo Game era um desses videogames. O que eu me lembro do nosso Turbo Game é que ele tinha controles tipo de Mega Drive, que parece aquele, como se fosse um boomerang, uma letra C. Só que os controles de Mega Drive, eles tinham as pontinhas desse C virado para baixo. O nosso Turbo Game tinha as pontinhas do controle do C virado para cima. Acho que para não dar muito na cara que era uma cópia num controle de Mega Drive. E todo mundo que ia jogar, essa memória ficou na minha cabeça. Todos os amigos, as pessoas que iam em casa e queriam jogar, eles pegavam o controle e viravam o controle com as orelhinhas para baixo, com essas pontas do C para baixo, como se fosse um controle de Mega Drive. E aí a gente tinha que explicar, não, esse controle é ao contrário. Você segura ele com as pontinhas viradas para cima. E todo mundo achava estranho aquilo, né? É uma memória que ficou na minha cabeça. Eu lembro que também vinha com uma pistola o nosso videogame para jogar jogos de tiro. A gente jogava Duck Hunt, que é aquele do cachorrinho, né? Que tinha que atirar nos patinhos. E eu me lembro que nosso videogame, eu acredito que ele veio com um cartucho de um jogo chamado Magic Carpet, ou Tapete Mágico. Que era um jogo de shoot 'em up, tipo de navinha. Sabe aqueles jogos de navinha antigos que você controla a navinha e vai atirando em tudo que vem na tela? Era tipo isso. Só que em vez de uma nave, você era o Aladdin sentado num tapete soltando magia, cara. Muito louco esse jogo. Então eu acho, né, lembrando assim, tentando muito me esforçar pra lembrar, eu acho que esse foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. O Magic Carpet. Bom, o tempo foi passando, né? E assim, eu fui ficando cada vez mais interessado naquele videogame, naquele negócio de videogame, naquela coisa ali que era tão lúdica, cara. Eu me lembro que eu desligava o videogame e os jogos continuavam rolando na minha mente, sabe? Muito depois que o videogame tinha sido desligado, eu corria desenhar os personagens, os universos dos games e imaginava coisas, sabe? Histórias rolando naqueles universos. Bom, pra minha surpresa, nessa locadora que a gente alugava os filmes, lá na Cine Clube Video, eles também alugavam jogos de videogame, e eu não fazia ideia. Então quando eu descobri isso, que eu poderia alugar outros jogos, que eu não precisava ficar jogando só o Magic Carpet, foi algo incrível. E eu me lembro que o primeiro jogo que a gente alugou, juntos assim, eu e meu irmão e meu pai, foi um jogo do filme Missão Impossível. E era um jogo assim bem complexo para a época, porque tinha bastante texto. Ele era mais ou menos um jogo como se fosse um RPG, que você conversava com os personagens e os personagens iam te dando as direções, as missões e tal, né? Mas ninguém ali sabia inglês naquela época em casa, né? Anos 90, no Brasil, numa cidadezinha do interior. Quem que saberia inglês? Quase ninguém. Então a gente ia na tentativa e erro, assim. E eu me lembro que foi um jogo muito frustrante, porque eu acho que ele deve ter saído perto do lançamento do filme, né? E aí a gente tava naquele hype do filme e tal.
fomos jogar o jogo e realmente foi um pouco frustrante, que a gente não conseguia entender, não conseguimos passar, não conseguimos ir muito longe nesse jogo. Outro jogo que a gente alugou também, que eu me lembro, foi o jogo das Tartarugas Ninja. Eu não sei muito bem, eu acredito que devia ter sido o primeiro jogo do Nintendinho, né? O primeiro Tartarugas Ninjas de Nintendinho. Eu só me lembro que tinha como você dirigir o carrinho das Tartarugas Ninja, aquele furgão que eles têm. E tinha uma fase, se não me engano, na praia, onde você andava na praia. Posso estar imaginando, porque de novo eu era muito criança, devia ter 6 ou 7 anos talvez. Bom, esse foi um jogo que eu me lembro bastante de ter jogado, Tartarugas Ninja. Eu amava as Tartarugas Ninja naquela época. Cara, eu acho que só quem viveu nos anos 90 pra entender o tamanho que era as Tartarugas Ninja, cara. Meu, só se falava disso, sabe? Você tinha que ter uma camiseta, ou uma lancheira, ou alguma coisa das Tartarugas Ninja, senão você ficava de fora. Todas as crianças só falavam disso, né? Então não demorou para os videogames começarem a aparecer. Bom, outra coisa que eu me lembro também é que uma vez a gente alugou um jogo do Street Fighter, mas foi um Street Fighter diferente, porque o Street Fighter é como se fosse o Street Fighter 2, só que para Nintendinho. Então devia ser alguma ROM hack, algum homebrew, alguma coisa assim, cara. Eu não sei, eu não sou muito dos jogos de luta, mas eu não sei se teve jogos de luta lançado para Nintendinho nessa época, Street Fighter no caso, né? Então eu acho que deve ter sido alguma conversão, algum tipo de jogo não oficial. Mas eu me lembro de jogar o Street Fighter 2, né? Eu acredito que tenha sido no nosso Turbo Game. Essa história é legal porque assim, nessa época, meu irmão ainda jogava um pouquinho, ainda de vez em quando a gente jogava alguma coisa junto de vez em quando. Então, quando a gente ia pra escola, a gente ia em horários diferentes. Eu ia de manhã e meu irmão ia à tarde. Ou meu irmão ia de manhã e eu ia à tarde. Eu não me lembro direito. Mas eu sei que a gente ia em horários diferentes. Eu sei que quando eu cheguei em casa, e é tão bom ser criança, né, cara? Você chega em casa, você não tem nada pra fazer. Tem a tarde toda livre pra você. Meu amigo morava do outro lado da rua, na frente da minha casa. Então era só atravessar a rua e sair brincando por aí. Cara, era bom demais. Era muito legal. E assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, só tava eu em casa, eu saía, ia brincar na rua, não tinha aquele negócio de preocupação, né, porque era uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhecia ali, a gente passava às vezes a tarde na casa do vizinho, da vizinha, e a nossa mãe às vezes saía no portão e chamava e a gente conseguia ouvir do outro lado da rua e voltava para casa, tudo tranquilo, tudo bem, era muito legal. Bom, enfim, voltando para a história do Turbo Game, esse belo dia eu cheguei em casa, e a gente tinha alugado o jogo do Street Fighter 2. Daí, eu falei, mano, eu vou pegar esse jogo e vou até o fim. E vou derrotar o chefão. Porque eu lembro que todo mundo falava do chefão, que era o Bison, que a gente chamava na época, né? Ah, porque o Bison, cara, não sei quem chegou no Bison, não sei quem derrotou o Bison. E ficava aquele negócio, aqueles rumores que o Bison era assim, que o Bison era assado. E a gente não tinha como saber. A gente não tinha acesso à internet, nada, né? E eu falei, eu quero achar esse Bison. Eu quero derrotar o chefão, eu vou tentar, eu vou conseguir. Beleza. E aí, eu lembro que eu passei assim a tarde toda jogando Street Fighter. E eu me lembro, olha como ficou isso gravado na minha memória, cara. 30 anos e tá gravado na minha memória até hoje. Eu me lembro que eu joguei com o Guile, que a gente chamava de Guile na época, né, que é o lutador soldado. E eu gostava dessas coisas de soldado, eu gostava muito de Rambo, gostava de He-Man. Então eu gostava muito dessa coisa do soldado forte e tal, né? Coisa dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 80 ali. Bom, aí eu lembro que eu peguei o Guile, ou o Guile, né? E falei, eu vou até o final. E aí eu fui jogando, cara. Fui jogando. Nunca fui bom em jogo de luta. Mas eu falei, vou me dedicar aqui, cara. E fui indo. E assim, acredite ou não, eu consegui bater final naquele jogo, cara. Numa tarde eu consegui bater final naquele jogo. Tudo bem, nossa, uau, né? Nada demais. Mas, poxa, pra uma criança de, sei lá, 7 anos de idade, naquela época, né? Era um jogo difícil. E aí eu lembro que eu terminei o jogo e não tinha como eu salvar, porque não existia save ainda, né? Então, você terminava o jogo, ele recomeçava. Pois bem, eu terminei o jogo, derrotei o chefão, né? O Bison, né? Consegui derrotá-lo, após devo ter tentado muitas vezes, né? Mas eu consegui.
E eu lembro que foi muito difícil, assim. E eu lembro que quando eu consegui, quando eu bati final, cara, eu pulava de alegria. Eu saía correndo pela casa gritando assim: ah, derrotei o Bison, eu consegui, eu sou o melhor. Coisa de criança, né, cara? E foi um momento muito legal, sabe? E aí eu falei assim: poxa, não vejo a hora do meu irmão chegar em casa e contar pra ele que eu consegui derrotar o Bison. Porque nem o meu irmão tinha conseguido, cara. Meu irmão, 5 anos mais velho do que eu. Bom, meu irmão chegou em casa. A primeira coisa que eu fiz, né? Eu corri contando pra ele que eu tinha derrotado o Bison, que eu tinha terminado o jogo, que foi muito legal, mas que era muito difícil. E é claro que meu irmão não acreditou. E eu não tive como provar, cara. Eu não tinha como provar. Não tinha celular pra tirar foto, não tinha como salvar o jogo, não tinha jeito de provar, né? Então ele não acreditou e eu fiquei indignado, cara. Eu falei: cara, eu fechei, você tem que acreditar. Daí ele perguntava assim: então... como é que você derrotou? Como é que ele é? Quem é o personagem que vem antes dele? E eu contava assim e meu irmão não acreditava, cara. Enfim, foi um momento que ficou marcado na minha mente, né? Enfim, aí a gente foi voltando algumas vezes pra locadora, alugava jogos, alugava filmes e assim a gente foi seguindo com o nosso Turbo Game, né? Bom, eu queria muito conseguir lembrar de mais jogos que eu joguei no meu primeiro videogame, no meu Turbo Game. E realmente eu não consigo lembrar muito, sabe? Mas o que eu sei é que a gente se divertia bastante. Meu amigo que morava do outro lado da rua, o Pablo. Inclusive, Pablo, se você estiver aí ouvindo, cara, saudades, vamos jogar um Turbo Game. e era muito da hora, mano. Mas, bom, a última memória que eu tenho do meu Turbo Game é quando eu já tinha uns 14 ou 15 anos. Eu ainda tinha esse Turbo Game, olha só, né? Uns 10 anos depois eu ainda tinha esse Turbo Game em casa. Só que a gente não jogava mais, porque ele já era muito antigo, né? Então já tava ali, sei lá, isso devia ser, sei lá, cara, 94, então 2004, né? Já devia ser 2004, 2005, mais ou menos isso. Então assim, já tinha PlayStation 2, já tinha 360, Xbox 360, se não saiu tava pra sair já. Então a gente já não jogava mais Turbo Game há muitos anos, né? E aí eu me lembro que eu dei ele pra um amigo, assim, um amigo mais velho, né? Eu dei o videogame pra ele. E essa foi a última vez que eu vi meu Turbo Game, né? Eu dei o videogame pra ele e alguns anos depois eu perguntei pra ele, né? Porque nessa época de 2004, 2005, ainda não tinha esse negócio de colecionismo, de dar valor pra um videogame de verdade, né? Tipo, nossa, videogame. Não! Naquela época, assim, até o começo dos anos 2000... videogame era uma coisa que tipo assim, pô, você não joga mais, dá pro seu priminho, dá pro filhinho da vizinha, ou dava embora ou jogava fora o videogame, não tinha essa ideia de guardar as coisas, né? Então essa foi a última vez que eu me lembro do meu Turbo Game, de ter dado pro meu amigo, e aí eu perguntei pra ele, né, se ele ainda tinha o Turbo Game, e ele me disse que não, que ele tinha dado pra um outro amigo, pra poder dar pros filhos, né? Então essa foi a última vez que eu me lembro do meu Turbo Game, e eu fico pensando, onde será que ele tá hoje? Será que ele tá em algum lixão por aí, cara, jogado? Ou será que ele tá guardado no guarda-roupa de alguém? Onde será que foi parar meu Turbo Game, né? Fico pensando onde ele tá agora. E esse videogame ele é muito especial pra mim, porque como eu disse, ele me leva memórias muito gostosas do passado, sabe? Com certeza você também deve ter isso com algum videogame seu, com algum jogo seu, né? Memórias que te marcaram pra sempre. E se você quiser, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo essas memórias, cara. Comenta aí no espacinho dos comentários qual foi o teu primeiro jogo, ou talvez o primeiro jogo que te marcou. Se você lembra do seu primeiro videogame, como que foi que você comprou esse videogame, se foi de aniversário que você ganhou, se você ganhou de algum parente, se era usado, se não era, o que você gostava de jogar nesse videogame, me conta um pouquinho. Assim a gente vai conhecendo outras histórias legais também. E essa é a minha ideia com esse podcastzinho. Contar histórias da minha vida relacionada aos videogames, compartilhando com vocês para que vocês possam contar suas histórias para mim também, porque eu acho isso muito, muito legal, cara. E é sempre gostoso relembrar, né, essas coisas legais que aconteceram com a gente, assim. E eu nunca mais parei de jogar, assim, videogames tem sido meu hobby, né, há 30 anos, assim. E é uma coisa que eu não me vejo parando de fazer pro resto da vida, sabe? Então eu tenho bastante histórias ainda pra compartilhar com vocês, vai ser muito legal. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. É claro que eu nunca gravei nada, então eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Me dê feedbacks, tá? Se vocês acham que eu poderia fazer alguma coisa diferente e tal. E compartilhem suas histórias comigo que eu quero muito saber de verdade, tá? Então, vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por todos que ficaram até o final. Te vejo por aí. Até mais. Tchau!